Quantos minutos? Eu vou tirar chefe depois. Professor, Gabardo vai ser a prova e a média final vai dividir por 2. Vai somar dividido por 2. Vamos voltar para a aula aqui, gente. Vamos dar sequência que a gente falou sobre a crítica textual. Qual foi a página mesmo? 56. Tem que anotar isso aqui. A crítica é textual. A gente falou sobre a crítica histórica e a autocrítica. A crítica histórica é aquela crítica, ou a autocrítica, uma crítica, perdão, a autocrítica é aquela crítica bem distante, aquela crítica bem perigosa, maliciosa, se o livro foi Moisés que escreveu, se não foi, se fulano foi autor, se não foi, se aquele livro foi apócrifo, se não foi, aquele livro ali faz uma citação, uma alusão ao livro apócrifo, aquele ali livro foi questionado e realmente nos concílios, né? Os pais da igreja, né, questionaram alguns livros, como por exemplo Tiago, como por exemplo Judas, segundo Pedro e outros livros, quase por banidos do canto, né? Isso já é crítica textual, então isso aí já é uma crítica já, né, mais maliciosa. E a crítica textual histórica, o autor, a estrutura, o texto, o contexto, os detalhes, isso é uma crítica. Na verdade, uma crítica, a gente vê crítica o quê? A gente repara, né, geralmente os defeitos, né, como eu citei o exemplo da roupa da pessoa. Tem pessoas que o olho do visitante é diferente do nosso olho, né? O cara chega numa casa e já repara uma teia de aranha, uma manchinha no tênis, o cadastro não amarrado, enfim. O olho crítico do visitante da outra pessoa é diferente do seu olho crítico, né? Então, a crítica textual é justamente isso, não só no sentido negativo que deve ser feito, mas no sentido positivo, né? É uma análise mais minuciosa, é um questionamento, uma investigação, como eu já falei várias vezes para você, que nós, né, temos no meio cristão que fazer essa crítica, esse senso crítico, esse olho crítico espiritual, questionar o porquê, para quê, as origens, motivos, motivações, o que levou aquela pessoa a criar aquilo ali, a fazer aquilo ali, a trazer aquilo ali para dentro da igreja, para que nós fazemos aquilo ali, independente de ser pecado ou não. Por quê? Para quê? Qual a motivação? O motivo que está por trás daquilo ali é para encher a igreja? É para fazer o quê? Qual a motivação? Estratégia? É de Deus? Não sabemos. Né? Não podemos demonizar tudo, como foi falado, mas também não podemos cristianizar tudo, como Constantino fez, né? Cristianizou um monte de festas pagãs e coisas pagãs, né? Que nós fizemos. Independente de ser pecado ou não, temos que questionar. É lícito? Convém? Então, isso é uma crítica. Então, a crítica é baseada também em a autocrítica, que é a perigosa, e a crítica histórica, não é isso? Nós já falamos da baixa crítica. A crítica textual, que é o que nos interessa, e nós falamos que um dos motivos, aí até o pastor falou, né? O pastor Elton falou, será que o seminarista se desvia? Tem esse debate, porque esse dá em conta da crítica textual, ele começa ali a ver que o seminário tem, analisar os livros, começa a falar sobre isso, sobre o campo, sobre a formação da Bíblia, sobre os manuscritos antigos, aquela coisa toda, como nós falamos aqui, e até coloquei o artigo lá, 105 manuscritos da Bíblia, a Sociedade Bíblica do Brasil, está lá no site, lá você pode ver lá, tem as perguntas e respostas lá, eu coloquei no blog também, manuscritos, né, da Bíblia, divergem, tem manuscritos que é o anjo, né, balançava as águas, quando alguém entrava, o anjo balançava as águas, né? Então, daí ricochete, isso que não consta nesses manuscritos mais antigos, né? Tem manuscritos que até a Bíblia tem falando lá, não se encontrava nenhum manuscrito anterior ao século XII. Até a Bíblia, lá, a versão internacional, às vezes tem um letreiro embaixo informando sobre isso aí. Então, isso é o quê? Uma crítica textual, né? Crítica textual. Você vê que Judas, ele faz uma afirmação, aí você também é crítica textual, ele faz uma afirmação clara, evidente, espontânea, de um livro apócrifo. Irmãos, como disse o profeta Enoque, ele não diz, não, tem um livro lá que é meio melindroso, tem um livro
profeta Enoque, assim como o profeta Enoque, e se eu não me engano, James e Jambres, né, um nome que tem ali também, que não tem no relato de Moisés. Paulo cita um texto, né, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E não isso se encontra nas palavras de Jesus. E aí nós até já falamos isso aqui, que ele tomou fonte de alguma fonte que não tem nos evangelhos, mas ele afirma que Jesus falou, e ele mandou por Jesus, ou foi por revelação, ou por algum texto paralelo, algum livro, não é? E tem muitos livros aí que se perderam, foram banidos, foram rejeitados, foram extintos, não é? Até mesmo pela Igreja Católica, né, não aceitou alguns, não é? E muitos disso são baseados em lendas, né? Mas toda lenda, todo mito tem um fundo de verdade, não é? Não é isso que fala? Toda lenda tem um fundo de verdade. E até cerca de 286 livros, cerca de 286 livros, nada daquela é verdade, até diz que tem conteúdo válido, histórico, mas não como inspirativo, não serve para nós como inspirado. Tem heresias, tem muitas coisas erradas ali, mas também tem muitos fatos históricos que muito provável aconteceram. 286 livros, cada livro, vamos supor que tenha 100 páginas, são 28.800 páginas aí. Poxa, não é possível que em 28.800 páginas nada seja verídico aí. Tem que ser muito, né, desculpa a pergunta, tem que ser muito imbecil para achar que nada ali é verídico, né? Pelo menos uma linha é verídico, né? Pelo menos uma linha desses 286 livros aí escritos aí, alguma coisa aí é verídico, né? Então, é aí que você começa, né, a crítica, ver a crítica textual. Aí a gente parou aqui no cânon, né? Foi na página 58, não é isso? Ou não? 56, já terminou com Esdras. A Esdras é atribuído, tem horário de intervalo, 8h30? Tem? Tem. Não. Tem É 15 para 9. Vai ter ali um intervalo. Tá, eu vou direto. Fica. Não, eu vou direto até quando der 9 e quando der 10, que eu vou dar os dois tempos. Isso que eu quis dizer, calma. Ah, tá. Que susto, eu quero comer. Todo mundo com fome. Fominha. Aquelas duas marcas, coitado. Esdras, ixi, eu vou ficar de... Ele vai no feijão, tá? Tá esperando a Você pessoa. avisar pra gente. Você não tá vendo que ele tá morrendo de fome, professor? Olha, Não tem previsto nenhum horário de recreio de vocês, vai ser horário de recreio de vocês. Normal, 15 para 9. eu sei, a gente tá brincando. Esdras é atribuído à tríplice divisão do cânon já estudado, né? Esdras foi o sacerdote escriba que fez a interpretação, o povo perdeu sua estrutura, perdeu sua identidade, ele falava o aramaico, o povo falava aramaico, ele teve que dar explicações em hebraico, aquela coisa toda, o povo perdeu sua identidade, sua língua, seu idioma, e ele fechou o Antigo Testamento ali, já falamos isso com Esdras, né? O cânon do Antigo Testamento, dentro da Bíblia Católica, já falamos isso várias vezes, que é Esdras 1, Esdras 2, que é Esdras e Neemias, o conteúdo é o mesmo. E tem alguns livros que tem acréscimos também, mas o conteúdo que tem da nossa, tem dos católicos, com exceção de acréscimos a livros, se não me engano, Esther, se não me engano, Esdras, e mais 7 livros e 4 acréscimos a livros, né? Mas o conteúdo nosso no deles é o mesmo, né? Falamos também sobre a Vulgata, né? Que a Vulgata, a gente falou aí que ele tinha, você vê que Moisés com chifre, né, esses status, né? Porque na Vulgata diz que tinha chifres, né? E eu tive lendo que São Jerônimo traduziu isso aí, teve erro nessa Vulgata aí, que Moisés tinha chifre, também tem coisas lendárias também nessa versão, que é a versão oficial da Igreja Católica, a Vulgata Latina, de São Jerônimo, ano 300, 400, né? Mais ou menos na época também dos famosos Codex Sináticos e Codex Vaticanos, né? Esses escritos, manuscritos mais antigos e mais confiáveis, manuscritos esses que não contêm o texto da mulher adúltera, não contém o finalzinho do texto de Marcos, não contém esse texto do anjo que balançava, não contém o texto de 1 João que fala o Pai, a palavra, a água, o sangue, alguma coisa assim, né? Lá em 1 João 5, alguma coisa. Esse pequeno texto não consta, né? Veio aparecer do século XII da nossa era para cá, né? Aí ele se baseou na Septuaginta, né? Que foi o Antigo Testamento traduzido por gregos, 72 judeus, 72 eruditos, em 70 dias, traduziu o Antigo Testamento para o Novo Testamento para o grego, e São Jerônimo se baseou também no grego dos originais da Bíblia e se baseou também na Vulgata Latina. E na Vulgata Latina já tinha os livros apócrifos. Livros apócrifos esses que
foram escritos no período interbíblico, as suas 4 páginas que está entre Malaquias e Mateus, ou período intertestamentário, interbíblico, ou o silêncio de Deus, essas suas 4 páginas, 400 anos de silêncio que Deus não falou pela boca de nenhum profeta. Esses livros foram escritos nesse período, né? Cerca aí, ora falam 100, ora falam 286, ora falam números infinitos. Eu acredito que foi até mais do que isso, né? Mas foi em torno de 286 aí a 300 livros aí. Fora os escritos dos pais da igreja, outras coisas também que se encontra aí, vira e mexe, se encontra por aí. E esses apócrifos surgiram nessa época aí. A Vulgata Latina foi a Septuaginta, né, a versão de 70, vocês vão ver muito isso em livros, e outros professores também. Lembre-se das minhas palavras, vocês sempre vão ouvir falar da Septuaginta ou versão de 70 em livros, apostila, é o Vzinho, né, e 2x, né, o famoso V e 2x, né, é o grego romano, 50 mais 10, 10, 70. É o V e 2x. Aí o que acontece? Ele se baseou e tinha os livros apócrifos, que esse aí foi feito por Ptolomeu, a pedido de Ptolomeu Filadélfio, no Egito, para compor a grande biblioteca de Alexandria, né? E esses livros foram no ano mais ou menos 286 a.C., no período interbíblico, que eles fizeram essa tradução. E ele se baseou e tinha esses livros apócrifos. E o que São Jerônimo fez? Ele traduziu e trouxe também os livros apócrifos. Mas eu estive lendo que ele disse que ia deixar os livros apócrifos, mas não como se fossem inspirados, mas a nível de conhecimento, a nível bibliotecário, a nível para você examinar e investigar. Ele trouxe esses livros com ele, não é? E a história conta que os livros apócrifos, né, que foram banidos, eram usados por muitos cristãos no passado. Eles veio ser abolidos aí na época aí de Martim Lutero, né? E ele veio ser banido, eles vieram ser banidos aí no Concílio de Trento. Houve aquela coisa toda lá, educadamente um puxava a barba do outro lá, né? Brigando para ver qual livro que ia ficar, que não ia ficar, né? A formação do cânon do Antigo Testamento foi no Concílio de Jânia, no ano 90, em Jerusalém, no ano 90, DC, 95, por aí. No Concílio de Jânia, isso aí a gente já falou, tem no livro, gente, não tem não? Isso tem no livro, desse concílio. Esse aqui já está lido já. E no ano 397, já falamos várias vezes, 397, 387 aproximadamente, né, a carta de Atanásio, né, um dos pais da igreja, que fechou, né, a formação do cânon, né, do Novo Testamento, e consequentemente, é claro, do Antigo, né, que já tinha, óbvio. No ano aí 397, que já é o terceiro, né, do 4º século aí, que fechou. E nesse concílio, existiam vários concílios, eu vou ver essa história da igreja. O primeiro foi o concílio de Jerusalém, né, no ano 55 depois de Cristo, os apóstolos ainda vivos ali. Teve vários concílios, concílio de Niceia, vários concílios para combater as heresias e para reforçar as doutrinas, discutir as questões religiosas, os livros, a veracidade dos livros, né? E nesse concílio fechou ali os livros aí que nós temos hoje nesse concílio aí de Atanásio, não esqueci o nome, né? Um concílio aí com Atanásio aí que fechou os livros aí da nossa Bíblia que temos hoje, e foi decretado que nada fosse colocado para ser lido pela igreja, não é? Tanto que o pastor estava falando que gosta muito do livro apócrifo de Enoque, porque São Agostinho que aboliu esse livro, que ele faz muitas referências à pessoa de Jesus, à ressurreição, à volta de Jesus. Inclusive no nosso blog também tem um livro apócrifo de Enoque, tem muitas coisas lá, outros evangelhos, outras coisas também que vêm confirmar os evangelhos. Livros apócrifos, muitas coisas ali, né, esses livros apócrifos escondido, oculto, algo de origem duvidosa, né, mais ou menos isso. Os livros apócrifos, eles confirmam também os escritos bíblicos também. Né? Mas tem suas heresias, mas confirmam muitas coisas, né, que estão na Bíblia, que o Senhor Jesus falou, coisas parecidas, né? Mas esses livros apócrifos, por que foram abolidos? Por causa de erros geográficos, históricos, entravam em contradição, coisas absurdas ali, como, né, que a gente ouve ali, né, nesses livros. E o livro de Enoque, né, como eu já disse, os cristãos
cristão, então salvo chega ao morir. Os cristãos primitivos, né, do primeiro, do ano 100, do ano 200, até mais ou menos o ano 300 alguma coisa, eles já tinham esses livros como inspirados, gente. Eles usavam os livros apócrifos. Tanto que Judas ele cita, já disse o profeta Enoque. Que profeta Enoque é esse? É o 7º depois de Adão? Dizem que é, eu não sei. Dizem que foi passado de tradição oral, né? Como nós chamamos de erros. E foi encontrado erros, São Agostinho que aboliu, né? Você vê que os pais da igreja também tiveram coisas boas, mas tiveram suas heresias. Hoje, essa heresia de salvo uma vez, salvo para sempre, nós agradecemos ao nosso querido e amado, né, doutor, né, da lei, o nosso intelectual São Agostinho. Foi ele que fez, só ele fez, publicou, se não me engano, 528 livros, né, São Agostinho. E ele teve essa heresia, salvo uma vez, salvo para sempre, a predestinação, que influenciou João Calvino, que por sua vez influenciou, né, os presbiterianos, outros grupos, segmentos religiosos aí, né? Até alguns batistas, hoje não, mas alguns batistas ainda tinham, ou tem, né, essa linha de pensamento. Muitas pessoas salvam uma vez, salvam para sempre, aquela coisa toda, né? Por causa de São Agostinho, né? E também Martinho Lutero, João Calvino. A gente só vê o lado bom, eles foram heróis, né? Mas também tiveram suas heresias, né? Tem muitos escritos aí que é encontrado, que é falado, né, dele, que ele teve as heresias, e muitas heresias a gente tem hoje graças a eles, a Martinho Lutero, a João Calvino, né? Muitas heresias, muitos extremismos religiosos tem, né, por causa dele. Muitas coisas são faladas, são colocadas, tanto que Martinho Lutero era aqui, nada mais nada menos que um bispo da Igreja Católica, um professor que dava aula na Igreja Católica naquela época lá. Ele teve essas coisas boas, mas teve coisas também negativas, coisas erradas também ali que ele pregou, Por exemplo, João Calvino e outras dá um coisas exemplo também. assim. Muitas coisas falam que ele falou que Deus, foi encontrado no diário dele, né, pessoal dele, que Deus e Jesus Cristo e Lúcifer são a mesma pessoa, e hoje tem pessoas que dizem isso, até porque a palavra Lúcifer não se encontra na Bíblia. Diz que ele pode se transfigurar anjo de luz, mas essa palavra não tem na Bíblia. Diz que foi criado, né, pelos pais da Igreja Católica para designar Satanás. Não tem, né? Mas a Bíblia fala que Deus é o pai das luzes, né? Então aí que deve ter alguma coisa, algum problema aí que deve ter aí confundido aí a cabeça dele. Até hoje tem esse pensamento aí hoje, né, de pessoas falando que Lúcifer na verdade não tem na Bíblia, é um anjo de luz, e Deus é o pai das luzes. É mais ou menos por aí, né? Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele tem o poder de se transfigurar em um Transfigurar anjo de luz, mas não tem essa palavra Lúcifer, o portador da luz, não, isso não tem na Bíblia, não tem. E a gente fala. Eu vi uma pesquisa através disso aí, quando eu vim para o seminário aqui, quando começou, Sim. Sobre aquele desenho, Caverna do Dragão. Tudo aí, tem um porquê, uma origem. Aí, nessa pesquisa, eu estava vendo esse desenho que rolou um relato disso aí, que Jesus era o próprio diabo. Daí vem esse desenho que o próprio mestre dos magos é o cavaleiro que fazia, daí prendia o pessoal no mundo, exterior. E aí veio o relato de um pastor falando sobre isso aí também. Que eu acho que é da igreja presbiteriana. Quem atrapalha é a Winnie, sei lá, que diz que ela que é o capeta, né? Que atrapalha todo mundo, que até o unicórnio é uma figura mitológica, né? É um demônio. E inclusive tem um unicórnio traduzido muitas coisas como unicórnio na Bíblia, erroneamente, né? Uma figura mitológica. Né? E isso também vem do rock também, Leviatã também, má tradução, é isso que eu vou falar. Toda versão é uma traição, porque ela nunca vai ser fiel aos originais. Má tradução da Bíblia, Leviatã, unicórnio, figuras mitológicas encontradas na Bíblia, não que exista, que a Bíblia cita, mas erro de tradução, erro do tradutor. O tradutor errou ao traduzir. Uma pessoa que errou, não que o escrito seja errado, mas a pessoa que pegou lá do original e fez a sua versão, né? Você vê, tem a Testemunho de Jeová, a Bíblia do Testemunho de Jeová, que é uma Bíblia que tem, eles botam vírgula onde não tem vírgula, botam ponto onde não tem ponto, distorce tudo. Mas eu não entendi. E ele não conhecia os originais, o tal do, sei lá, Tardes Russo, isso é onde. E que ele fez a tradução dele, você pode fazer a sua também, traduzir do seu jeito, né? Vai da sua